tributos, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma polêmica que nós tivemos envolvendo a saga dos Jogos Vorazes. Então, tributos, nessa semana uma polêmica ganhou força nas redes sociais porque alguns tweets de um usuário que eu não vou expor estava falando, não é de agora, mas ganhou força agora esses tweets. Estava falando um pouco mal do Pita, que é um personagem amado por muita gente, falando que ele era passivo, manipulável, fraco, homem banana, várias coisas desse tipo. E isso revoltou muitos fãs. Eu vou falar sobre essa polêmica hoje e vou falar meu ponto de vista do porquê o Pita não é nada disso do que ele foi taxado nesses tweets. Bom, eu vou ler pra vocês o que foi dito sobre ele. O Pita é muito passível, não consegue cuidar dele mesmo e é facilmente manipulável. Amo Jogos Vorazes, mas odeio a romantização de mulheres empoderadas com homens passivos e fracos. Vamos almejar relacionamento de duas pessoas empoderadas e envolvidas, por favor. Essa coisa de achar fofo homem banana não dá. Hate, superem minha opinião. Ele sobreviver à tortura, superar, ok, incrível. Mas não muda o fato de que ele praticamente foi carregado nos jogos e é facilmente manipulável sim. E acho ele mente fraca, ingênuo demais. E eu não romantizo nem homens nem mulheres que não cuidam de si. Bom, gente, para começar a falar meus pontos de vista, eu vou falar um pouquinho sobre o Pita. O Pita é um homem extremamente gentil, a gente sabe disso, extremamente bondoso, mas isso não torna ele, em momento algum, ingênuo. E a gente tem que parar de achar que pessoas bondosas e gentis são ingênuas, porque isso não é verdade. Ele é extremamente inteligente, ele é extremamente estrategista também. O Pita, ele nunca teve que passar fome como a Katniss, né, porque ele era filho do padeiro, então ele nunca passou por isso, mas o lar dele não era dos melhores possíveis. A mãe dele era um pouco abusiva, a gente vê isso, a gente vê que ela bate nele por ele ter queimado os pães e depois ele deu pra Katniss, então a gente percebe que o relacionamento deles dentro de casa não deve ser muito bom. Outra coisa que nos livros, ele fala que a mãe dele, ele fala isso no filme também, mas no livro é bem enfático que ele diz que a mãe dele disse que quem vai ganhar os Jogos Vorazes é a Katniss. Então, para uma mãe falar isso pro filho, a gente já pode imaginar como ela é. E pelo que falam, ela era bem cruel mesmo. Pelos encontros que a Katniss teve com ela sempre foi bem cruel e fria. E mesmo assim, com todos esses acontecimentos, ele nunca se tornou uma pessoa hostil. Pelo contrário, ele era uma pessoa muito gentil. O Pita, ele tem 2 irmãos. A Katniss até comenta que eles poderiam ter se voluntariado no lugar do Pita quando ele vai para os Jogos Vorazes. Um ela acha que era velho demais, o outro tinha idade para se voluntariar, mas não quis. Então ele tem mais 2 irmãos. E uma coisa interessante é que a Katniss diz que o Pita é o homem que luta melhor no Distrito 12, perdendo apenas pro seu irmão. Então ele é a segunda pessoa que luta melhor no Distrito 12, mostrando como ele é forte. E ele é muito forte nos livros, e eu vou usar sempre os livros aqui como base para falar sobre os meus vídeos. Então ele é muito forte, ele luta muito bem. E outra coisa que a gente já sabe que o Pita é padeiro e ele é pintor também, um pintor muito habilidoso. Bom, gente, agora que eu já falei um pouco mais sobre o Pita, eu vou falar sobre as atitudes dele nos Jogos Vorazes em cada livro. Então eu vou analisar ele no decorrer dos 3 livros da saga. Jogos Vorazes vai ser o primeiro que eu vou analisar em ordem cronológica. Bom, no primeiro livro é quando o Pita vai para os seus primeiros jogos. E lá, logo nesse primeiro livro, a gente percebe o quanto ele é estrategista e o quanto ele consegue manipular as pessoas. Primeiro, ele manipula a capital com aquela história de amor, uma história que era verdade da parte dele, ele contou aquilo como verdade, mas de certa forma ele manipula as pessoas da capital. E depois ele manipula os carreiristas. Ele entra numa aliança com os carreiristas acreditam que estão usando ele para chegar na Katniss, quando na verdade é o contrário. O Pita está utilizando os carreiristas como uma forma de salvar a Katniss. Então, ele fica com eles para conseguir proteger a Katniss e conseguir afastar os carreiristas, talvez o máximo possível que ele conseguisse dela, para que ela ficasse viva. Mas aí você pode me falar, tá bom, Nicole, tudo bem. Mas no final do filme, no final do livro, ele estava todo cagado e a Katniss teve que arrastar ele durante os jogos. Não foi bem assim. Vocês lembram daquela cena, não tem como esquecer, em que a Katniss joga um ninho de teleguiada nos carreiristas, inclusive no Pita. O que acontece é que quando ela joga, ela já tinha sido ferroada. Então quando ela pega o arco da Glimmer, ela já tá alucinando, ela não tá entendendo muito o que ela tá fazendo.
E nisso, ela escuta os carreiristas chegando, porque eles correm e deixam suas armas lá, e depois eles voltam pra pegar. Então, ela escuta eles chegando, mas ela não tá assim, alucinando, tá estática, não tá entendendo o que tá acontecendo. E nisso, o Pita chega correndo um pouco antes dos carreiristas e manda ela fugir de lá. Só que ela não entende o que tá acontecendo, ela não entende se ela já está alucinando com o Pita. E aí o Pita arrasta ela de lá, sai empurrando ela pra ela sair de lá. Nisso o Cato chega e faz aquele ferimento na perna do Pita. Então ele só tá todo ferrado, todo cagado no final do filme e no final do livro, porque ele ajudou a Katniss. Então ela ter cuidado dele não foi algo extraordinário, não foi arrastar ele, foi uma troca de favores. Como ele salvou ela na primeira vez naquele encontro com os carreiristas, agora ela tava salvando ele. Mas mesmo assim, ele sabendo que ela tinha uma dívida com ele, que ele não consideraria dessa forma, mas a Katniss considera. Ele não quer que a Katniss vá pro Ágape. Ele não quer que a Katniss morra. Desde o começo desses jogos, o único motivo que ele tinha nesse jogo era salvar a Katniss, tanto nesse quanto em Chamas. Então, ele fala pra Katniss não ir no Ágape, que não é pra ela ir. E eu já falei isso pra vocês, ela tem que dopar o Pita. Ela dopa ele, dá um sonífero pra ele tomar. E só assim ela consegue ir pro Ágape. Então, mesmo assim, mesmo ele estando praticamente morrendo, ele não quer que ela se arrisque por ele. É decisão única dela ir pro Ágape e se arriscar no Ágape. Bom, gente, no final de Jogos Vorazes, no final, ele tá todo ferrado porque os Bestantes ferem a perna dele, a Katniss faz um torniquete, mas ele perde a perna. Então isso não mostra no filme, mas no livro ele perde a perna e isso torna ele um pouco mais lento. Então, já em Chamas ele tá bem mais lento, os movimentos dele tá um pouco mais lento do que era em Jogos Vorazes. Então temos que pensar nesse ponto também, que ele tá usando uma prótese na perna agora. Bom, agora vamos analisar Em Chamas. E Em Chamas ele já começa o livro ajudando a Katniss a tentar apaziguar as rebeliões. No começo ele não sabe, e não tinha como ele saber, gente, porque os distritos não conversam entre si, não tem comunicação entre eles. Então, assim, claro que tem os rebeldes que comunicam entre si, mas as pessoas, no geral, não sabem nada um do distrito do outro. Então, o Pita não tinha como saber essas informações que eram extremamente sigilosas. E a Katniss não contou pra ele no começo. Mas depois, quando ele fica sabendo, ele super ajuda a Katniss, porque ele é muito melhor com as palavras do que ela. Então, ele faz vários discursos, ele tenta de toda forma apaziguar os distritos. Então, ele usa esse dom dele com as palavras, com a manipulação, com a estratégia, já no começo do livro. E ele tenta de todas as formas ajudar a Katniss, o que não acontece, porque eles não têm noção do que já está acontecendo nos distritos, do tamanho que aquilo já se tornou, e tudo que eles fizessem não ia ter como apaziguar os distritos. Agora, na entrevista com o Caesar, novamente, Pita manipula a capital, mas agora de uma forma assim extraordinária. A capital, gente, é um lugar onde as pessoas não manifestam, não protestam, elas não reivindicam nada, elas não questionam nada. E o Pita faz com que pela primeira vez as pessoas questionassem alguma coisa. Quando ele faz aquela jogada com o bebê, falando que a Katniss estava grávida, todo mundo na capital começa a protestar, todo mundo começa a reivindicar. Eles nem sabem direito como fazer isso, porque eles não fazem. Então, o Pita consegue fazer isso. O Pita consegue manipular a capital a esse ponto, ao nível assim que ninguém nunca tinha conseguido fazer, que nenhum tributo nunca tinha conseguido fazer. Então a gente já vê aí o quanto ele é estratégico novamente, o quanto ele é forte, o quanto ele tem um dom com essas palavras e o quanto ele é estrategista e também manipulador. Agora, indo para os Jogos Vorazes, para os segundos Jogos Vorazes deles, para o Massacre Quaternário. A Katniss nunca quis ter um aliado. A Katniss fica com o Finnick, mas assim, muito a contragosto dela, ela não queria estar com um aliado, ela não consegue confiar no Finnick. E aí, logo no começo, quando eles começam aquela aliança, eles já têm um desentendimento. Então, o Pita tem que ir na frente, porque houve aquele desentendimento entre os dois, e os dois meio que brigam. E aí, o Pita toma a frente, vai indo floresta dentro para levar eles para algum lugar, para eles procurarem água, quando ele bate no campo de força e tem uma parada cardíaca. Com certeza ele ia ficar mais fraco depois disso, gente. Foi uma parada cardíaca. E outra coisa, a gente tem que considerar que ele está com uma prótese na perna. Então ele estava mais devagar também para se locomover. Mas mesmo assim ele lutou muito nos jogos e eu vou mostrar isso pra vocês também. Vamos para a primeira hora que eles passam, que é a hora da névoa, que é quando eles veem, eu vou dizer pragas aqui, mas as armadilhas dos idealizadores. Aquela névoa, como eu já disse em um vídeo aqui pra vocês, ela paralisava o corpo das pessoas. Então, quando eles começam a correr naquela névoa, o Pita tá com a perna
com a prótese, então ele não consegue correr tão rápido quanto a Katniss e quanto o Finnick. E uma hora, quando a Katniss olha pro Peeta, ela vê que metade do rosto dele tá assim, paralisado, tá caído, como se ele tivesse tido um AVC. E aquilo desespera ela, e o corpo dele já começa a paralisar, e ele tá com aquela prótese, não consegue se mover direito, então o Finnick carrega ele por conta disso. E então a Katniss também começa a ser paralisado, o Finnick também. Todos eles ficam paralisados, não é só o Peeta que fica, mas o Peeta foi atingido com mais rapidez pela névoa, e ele também se locomovia de forma mais devagar. Então por isso que o Finnick teve que carregar o Peeta. Agora, os bestantes macacos, que eles têm que passar por eles também. Vamos lá, o que acontece? Morfináceo tem que se sacrificar pelo Peeta. Nossa, de novo, né, Nicole? Alguém tendo que se sacrificar pelo Peeta e você falando aqui que ele é forte, que ele joga bem. Mas vamos lá, o que acontece no livro que não acontece no filme. O Peeta tá lutando lá contra os macacos bestantes, a Katniss também. E a Katniss, ela pegou 2 aljavas na cornucópia, 2 aljavas de flechas, e ela dá uma pro Peeta carregar, porque ela não vai ficar com 2 nas costas. E o que acontece? As flechas da Katniss acabam. Nisso ela vira pro Peeta pra pedir a outra aljava, e quando ele olha pra ela, o macaco vem e ataca ele. Então é por isso que a Morfinácea tem que se sacrificar pelo Peeta. Não é porque ele não sabia lutar, não é porque ele era fraco, nada disso. Era porque ele foi tentar ajudar a Katniss e aí ele se descuidou nesse momento tentando passar o Java pra ela e acabou que o macaco veio atacar ele e a Morfinácea teve que se sacrificar por ele. Vamos pro final de Em Chamas, quando a Katniss e o Peeta se separam. Ela tá passando o fio com a Johanna e aí o fio rompe, né? E aí nisso, quando o fio volta pra árvore, o Peeta e o Finnick percebem o que aconteceu, que provavelmente elas estão em apuros, e o Peeta sai correndo por aí, gritando pela Katniss, desesperado, correndo atrás dela, procurando ela. E nisso que ele tá correndo atrás da Katniss, procurando a Katniss, ele encontra Brutus matando o Chaffee, aquele amigo do Hamlet que beija a Katniss. Quando o Brutus faz isso, o Peeta, logo em seguida, mata o Brutus. Isso mesmo, gente, o Brutus, o carreirista que todo mundo tinha medo, o carreirista que todo mundo achava super forte, que todo mundo tinha medo de enfrentar sozinho, o Peeta simplesmente mata o Brutus. Agora me diz, como alguém fraco, como alguém que não sabe se defender, como alguém que é super passivo, como alguém que, assim, extremamente fraco, como ele é taxado, conseguiria matar um carreirista tão forte como o Brutus. Agora eu vou pra Esperança. Eu não tô falando de todos os pontos dos livros também pro vídeo não ficar muito grande, mas vamos em A Esperança. A Esperança, o que acontece? Peeta está sequestrado na capital, sendo torturado. Na primeira entrevista que mostram ele, eu acho que é por isso que falaram que ele é manipulável, porque ele pede um cessar-fogo. Mas o que acontece? Ele não está pedindo um cessar-fogo porque estão torturando ele. Ele não tá pedindo um cessar-fogo porque estão manipulando ele. Ele tá pedindo um cessar-fogo porque na cabeça dele a estratégia é simples. Se essa guerra acabar e a Katniss não tiver feito nada ainda e a capital vencer a guerra, eles podem perdoá-la. Se os rebeldes vencerem, eles vão me matar, mas ok, porque ele sempre quis salvar a Katniss e não ele. Então ele fala aquele cessar-fogo, ele pede aquele cessar-fogo pensando em proteger a Katniss e não porque estão manipulando ele, não porque ele é fraco, nada disso, porque ele está tentando salvar a Katniss. Mas aí você pode virar pra mim e falar, mas depois disso, Nicole, a Katniss teve que carregar ele durante a guerra. Gente, o Peeta estava telesequestrado. Ele não sabia o que era verdade e o que não era. Ele não sabia. Tinham alterado as memórias dele. Ele não sabia em quem acreditar, no que acreditar. Eles tinham mudado totalmente o Peeta. Aquele Peeta gentil tava lá em algum lugar. Mas assim, ele não conseguia saber o que era verdade, o que não era verdade. Mas o Peeta luta muito, 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 até tipo o último segundo pra continuar sendo quem ele era de verdade. Pra continuar ajudando a Katniss e salvando a Katniss. Como eu posso provar isso? Porque naquele momento em que ele avisa sobre o bombardeio no 13, a Katniss descreve no livro que quando ele vai falar sobre esse bombardeio um pouco antes, parece que ele tá travando uma guerra mental entre ele para conseguir falar aquelas palavras, para conseguir avisá-la. Então, com essa narrativa dela, a gente já percebe que ele já estava sendo telesequestrado, que ele já estava assim num nível muito acima do que quando ele começou a fazer aquelas entrevistas, que ele já estava assim muito detonado, que ele já estava
super mal, mas mesmo assim, mesmo mal, mesmo tendo sido sequestrado, telesequestrado, torturado por tanto tempo, ele ainda trava uma guerra mental entre ele pra conseguir salvar a Katniss. Então ele luta muito pra que não consigam fazer aquilo com ele. Ele luta muito pra que ele continue sendo quem ele é, pra que ele continue protegendo a Katniss. Mas quando ele chega na guerra, ele chega naquele contexto sem saber o que é verdade, sem saber o que não é, sem saber em quem acreditar. E mesmo assim, é claro que ele tem surtos durante a guerra, acontecem coisas horríveis por conta de ações dele, mas ele pede o tempo todo, principalmente no livro, para que matem ele. Ele não quer que ele faça nenhum ato irresponsável, mas nenhum ato irresponsável que leve à insegurança do seu esquadrão. Ele pede o tempo todo para que matem ele. Ele quer salvar o seu esquadrão, ele não quer colocar ninguém em perigo. E ninguém quer matar a Peeta, todo mundo quer manter ele em segurança. Quando aqueles bestantes vêm atrás da Katniss, ele não levanta, ele fala que ele não vai sair de lá, que ele vai morrer, porque ele só tá atrapalhando o esquadrão, porque ele tem surtos, ele não sabe o que é verdade, às vezes a realidade começa a fugir dele e ele não consegue controlar isso, e ele não consegue de jeito nenhum, gente, controlar isso. Mas mesmo assim, ele tenta salvar o seu esquadrão na presença dele. Só que o que não acontece, ninguém quer fazer isso com ele. Não por escolha dele, mas por escolha dos outros. Só que ele encontra uma forma que é quase uma mutilação que ele faz nele. Como ele tá com algemas, quando ele percebe que ele vai começar a ter um surto, ele pressiona suas mãos com força na algema pra que a dor faça ele voltar à realidade. Então quando a Katniss percebe, o punho dele tá em carne viva. De tanto que ele tá fazendo isso, de tanto que ele tá lutando pra não ter nenhum surto, pra não prejudicar ninguém. Então, a Katniss tem uma frase que ela fala que ela não é de cair sem lutar. O Peeta é assim também. Ele não vai cair sem lutar. E ele tenta de todas as formas proteger os outros do mal que ele está fazendo. Mais uma vez, uma pessoa fraca não conseguiria fazer isso, de forma alguma. Agora, já estando no final de A Esperança, quando a Katniss sai da casa da Tigris, da loja da Tigris, e eles vão pra mansão do Snow, a Katniss vai com o Gale, e no caminho, gente, tem assim, diversos casulos, diversos, e assim, uma pessoa sozinha teria muita dificuldade de passar por esses casulos, só que o Peeta consegue. O Peeta ficou pra trás e foi com eles também, a Katniss não queria, mas ele foi, porque ele disse que se acontecesse alguma coisa, se, sei lá, um grupo de pacificadores chegassem, quisessem revistá-los, alguma coisa, o Peeta ia fazer uma confusão pra tirar a atenção da Katniss, do Gale e do restante da equipe, que tipo, era a Katniss, o Gale, a Cressida e o Pollux, e pra que eles sobrevivessem e ele fosse morto. Então, assim, ele já estava com esse pensamento de salvar toda a equipe, de causar uma distração caso alguma coisa acontecesse. Só que acontece várias distrações e não precisa dele pra fazer distração nenhuma. Porque, assim, diversos casulos acontecem, diversos casulos ficam ativos, então as pessoas não estão dando atenção, não estão dando a mínima pra eles. Só que seria praticamente o Peeta, assim, extremamente vulnerável, como acham que ele é, extremamente fraco, como acham que ele é. Acho, assim, entre muitas aspas, porque eu sei que são poucas pessoas que pensam isso, conseguir chegar na mansão do presidente, naquele estado que ele estava, se ele fosse uma pessoa fraca. Gente, ele tava telesequestrado ainda, ele não tava melhor, ele, assim, demora muito pra ele conseguir melhorar 100%, eu nem sei se ele melhora 100%, porque nenhum deles sai ileso dessa guerra. Todo mundo sai com seus pesadelos, com seus traumas, então nunca que ele vai melhorar 100%. Depois dos primeiros jogos, não tem como você ficar mais 100% como você era antes. Mas mesmo assim, mesmo ele estando telesequestrado, mesmo ele podendo ter surtos, ele consegue chegar na mansão. Tanto é que ele até sofre queimaduras naquelas explosões das bombas. A Katniss fala que o corpo dele também fica bem queimado. Gente, isso são meus argumentos, essas análises ao longo dos 3 livros. Mas vou falar alguns pontos ainda pra vocês, se você não tá convencido de que o Peeta é um homem forte, sim, de que o Peeta é uma boa pessoa, uma pessoa gentil, mas nem por isso gentileza é sinônimo de fraqueza, de ingenuidade, porque ele não é nada ingênuo, é uma pessoa extremamente inteligente, estrategista, como eu disse várias vezes aqui, porque eu quero que vocês entendam isso. E vamos lá. A Katniss, você pode pensar que a Katniss, mesmo assim, ela arrastou muito ele, teve que falar com ele durante os jogos.
Gente, um cuidou do outro durante os jogos. Se não fosse o Pita naquele primeiro jogo salvando a Katniss do Cato, ela já teria morrido. Depois ela salva ele. É um ajudando o outro. Se a Katniss arrastou o Pita, como estão dizendo, o Pita também de alguma forma arrastou a Katniss. Então é um cuidando do outro, é uma parceria. Não tem como você falar que ele não sabe cuidar de si mesmo. Não tem como você falar que ele é simplesmente arrastado nos jogos. Porque um ajuda o outro, um cuida do outro. É uma aliança. Os dois estão lá um pro outro. Tanto no primeiro quanto no segundo. É um pelo outro lá. Os dois vão fazer de tudo pra salvar um ao outro. E é isso que acontece. Não é um arrastando o outro, é um cuidando do outro. Isso nos dois jogos. O Pita cuida muito da Katniss cuida muito do Pita. E é isso. Não é nenhum arrastando. Ninguém tá arrastando ninguém ali. E o Pita é extremamente forte. E ele consegue os objetivos dele, que é manter a Katniss viva no final das contas. E ele consegue também, como eu já disse, matar um carreirista, que é o Brutus, que já prova a força física dele. E ele não é nada ingênuo, porque ele nunca se deixou levar. Você pode falar, mas ele foi telesequestrado. Gente, aquilo era uma tortura. Eles estavam usando veneno de teleguiada nele, fazendo ele ter alucinações. Nem mesmo a Katniss, que ingeriu um pouco de veneno de teleguiada apenas, ela não conseguia falar se o que ela tava sentindo, se o que ela via era real ou não era. E não foi muito veneno que foi aplicado nela, foi por algumas vespas apenas. E mesmo assim ela não sabia distinguir o que era verdade e o que não era. E aplicaram, sim, centenas de vezes mais no Pita. E mesmo assim ele ficou lutando para que aquilo não atingisse ele até o último segundo. E aí depois ele lutou mais ainda para tentar descobrir o que era verdade e o que não era. Isso não é ingenuidade, isso não é ser manipulável. Isso é alguém tentando sobreviver com todas as suas forças. Quero falar ainda mais uma coisa pra vocês. Nem Katniss, nem Pita e nem nenhum personagem da saga de Jogos Vorazes são super-heróis. Eles são pessoas que tiveram que passar por circunstâncias horríveis e extremas e estão tentando sobreviver a isso. A Katniss, ela se torna o símbolo da rebelião pelas circunstâncias. Não que ela tenha planejado aquilo, porque ela nunca planejou aquilo. Ela se torna um rosto por conta do que ela faz meio que sem pensar. Ela só estava querendo salvar os dois com aquele jogo das Amoras. E assim, eles são imperfeitos. Os dois são imperfeitos. A Katniss também não é perfeita. A Katniss precisou muito da ajuda do Pita em vários momentos. E assim, todos têm falhas, todos têm defeitos. Todos, sem exceção. Os personagens da saga de Jogos Vorazes, eles são extremamente humanos, extremamente falhos, e é o que faz você se identificar mais ainda com eles. É o que faz você ver tanta humanidade neles e ficar pensando o quanto aquelas pessoas sofreram. E é isso, nenhum dos dois são super-heróis, nenhum dos dois são, um melhor do que o outro, nada disso. São pessoas que passaram por coisas horríveis tentando sobreviver, apenas. E pessoas que tentaram de alguma forma e da melhor forma que puderam acabar com um sistema extremamente injusto, um sistema que mandava crianças para se matarem, um sistema que fazia com que as pessoas fossem escravos da capital, que as pessoas nos distritos trabalhassem em troco de nada praticamente. E eles lutam contra isso. Eles lutam para sobreviver, lutam contra esse sistema, mas eles não são super-heróis. Eles são pessoas cheias de defeitos. Então eles vão ter falhas, vão ter acertos o tempo todo. E isso acontece muito, e é isso que torna o livro tão rico também, além de todo o seu contexto. Gente, só mais uma coisa, no final de tudo, o Pita acaba sem nenhuma família, porque a família dele toda morre no bombardeio, sem, assim, quase ninguém para se apoiar. Mas ele volta pro 12, tenta reconstruir sua vida, tenta se apoiar na Katniss, se apoiar até mesmo no Hammett. Que os três acabaram se tornando uma família no decorrer dos livros. A Katniss até cita que o Hammett ama o Pita, e quando ela percebe que o Snow vai matá-lo, que ela sente isso em algum momento do livro, quando o Snow joga aquelas rosas brancas pra ela. Ela só quer o consolo do Hammett, ela abraça o Hammett, porque ela sabe que o Hammett ama muito o Pita também. Então eles se tornam uma família, e quando acaba tudo aquilo, é o Pita e os dois também, um se reerguendo, se reestruturando um no outro. Em vários momentos, o Pita foi o único apoio emocional da Katniss. Se não fosse por ele, ela não tinha conseguido chegar. E ele apoia a Katniss, toda essa estrutura e esse apoio dela. Ela se apoia muito no Pita também. Então ele acaba dessa forma, ele acaba tentando sobreviver a tudo que ele passou e tentando descobrir quem ele é e tentando descobrir o que fizeram com ele, quais lembranças são verdadeiras e quais não são.
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi meu vídeo falando um pouco sobre essa polêmica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam de tudo isso. Se você não gosta do Peter, se você gosta do Peter. Enfim, fale o que você achou de tudo isso. E espero muito que vocês tenham gostado. Como no último vídeo, eu vou deixar na descrição páginas pra vocês seguirem no Instagram. Vou deixar meu Instagram também pra vocês. E é isso, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo. E que a sorte esteja sempre a seu favor.